Olha, você que está em casa agora acompanhando o Balanço Geral, você passa muito tempo no celular ou conhece alguém que não desgruda do aparelho? Uma pesquisa mostrou que os brasileiros são os que mais ficam em tempo conectados com o celular. Esse hábito pode trazer o quê? Problemas até para a saúde. Dá uma olhada. Um companheiro inseparável, um vício ou um simples hábito de não desgrudar do aparelho de celular? Eu leio no celular, eu assisto filme, série, eu estudo. Não que eu estude muito agora, porque eu fico procrastinando no celular. Eu tenho que estudar ou arrumar alguma coisa. Eu fico no celular, às vezes eu não faço nada, eu só fico mexendo. Admitir que o celular é indispensável na vida de Rafaela ainda é difícil. Mas basta perguntar quanto tempo ela conseguiu ficar longe do aparelho. Uma vez a gente estava aqui na sacada, a gente falou, vamos tentar ficar 30 minutos sem o celular. Eu consegui ficar 30 minutos sem o celular. Você se considera uma viciada do celular? Não. As reações foram de dependência, apesar de não admitir. Segundo especialistas, esse é o primeiro sinal de alerta. Ela começa a ter dificuldades com sono, ela começa a ter muitos sintomas de ansiedade, de modo geral, palpitação, suores frios, desconforto generalizado. Muitas pessoas chegam dizendo, eu tenho uma vontade de sair correndo porque eu estou muito agoniada, é a palavra que sempre uso. Quando chega nesse nível, já tem muita adrenalina e cortisol disponível. Às vezes a gente precisa encaminhar para um psiquiatra para fazer de medicação. Segundo uma pesquisa realizada por uma empresa de estatística do país, cada brasileiro fica em média 4 horas e 48 minutos assim, grudadinho no celular. A pesquisa é de 2018, mas ainda vale para 2019. Números que acabam preocupando, principalmente entre os jovens brasileiros. Hoje a gente já sabe que existe um neurotransmissor chamado dopamina, que se libera quando a gente tem atividades gratificantes, né? Então, quando você faz uma publicação numa rede social, por exemplo, e você começa a receber curtidas e comentários positivos, aquilo te ajuda a liberar mais dopamina. E você fica querendo mais da sensação que a dopamina gera. Então, você vai fazendo mais publicações, esperando mais curtidas. Só que o efeito negativo disso é que quando você não recebe a curtida, você libera outro tipo de neurotransmissor, que é o cortisol e a adrenalina, que estão vinculados com estresse. Edson também está entre os números que preocupam. O garoto de 23 anos é um dependente assumido. Chegou a tentar viver sem a ferramenta, mas foi surpreendido pelos amigos. Tive uma experiência de ficar um tempinho sem e 2 dias não deu muito certo. Assim, todo mundo foi atrás, ficou preocupado e tal, e eu vi que realmente eu sou muito dependente. E todo mundo também um pouco, mas acho um pouco extremo, assim, de pessoas ficarem preocupadas de não estar respondendo na hora e tal. A reação dos amigos fez com que ele retornasse ao mundo digital. Porém, Edson assume, essa dependência prejudica, por exemplo, nos estudos. O principal é atrapalhar o foco, assim, que fica com as duas coisas ao mesmo tempo, tentando conseguir e acaba não fazendo nada direito. Edson e Rafaela não pensam em deixar a dependência. Para eles, o fato de estar quase 24 horas por dia com o celular na mão não é um problema. Para a psicóloga, esse não é um pensamento exclusivo deles. Kátia explica que o vício só é reconhecido quando o problema fica incontrolável e chega no consultório médico. A solução, na verdade, é promover saúde, tendo atividades que liberem dopamina sem o uso desse tipo de recursos, né? E evitar que chegue nesse ponto. Pois é, a gente está com a Chay Carione aqui, que é coach, especialista, inclusive, nessa área, para a gente debater e com você que está em casa acompanhando o Balanço Geral também. Essa dependência aí, aliás, os brasileiros são muito dependentes, alguns brasileiros, segundo a pesquisa, agora a reportagem da Grazi aqui atrás, que é dependente realmente do celular. Passar 4, 5 horas com o celular, tem gente que não consegue largar, né, Chay? É muito, é um vício, né? Na verdade, o que eu quero dizer é que entre o 8 e o 80 existem 72 possibilidades. O que a gente tem que buscar aqui com essa reportagem é o equilíbrio. É o que a gente precisa buscar nas nossas vidas. A gente trouxe o exemplo de uma geração, que é a geração Millennium, que é a geração Z, que é a geração que está entrando no mercado de trabalho e que está sentindo na pele a dificuldade desse vício nos estudos, nessa preparação
para o mercado de trabalho. Então, nós como pais, como líderes, inclusive, das nossas empresas e empregadores, precisamos entender esse perfil, mas também precisamos ajudá-los. Mas não são só eles. Não são só eles que estão viciados no celular. Não são só eles que acordam de manhã e antes de dar bom dia para sua família, já pegam o celular para ver as redes sociais ou até as notícias. Não são só eles que vão jantar com amigos e o celular está em cima da mesa. Para quê? Se os seus amigos não estão naquele jantar, você não precisa estar com o celular em cima da mesa. Então, esses dias eu, inclusive, fiz um teste comigo mesma, porque eu uso muito o celular. E a gente usa como desculpa que a gente trabalha com o celular. E a gente trabalha assim. A gente trabalha com marketing digital, a gente trabalha se conectando, a gente trabalha se comunicando com as pessoas. Mas isso não pode ser uma muleta ou uma desculpa. E o teste que eu fiz foi jantar com meu marido deixando o meu celular em casa. Não foi fácil. Conseguiu? Não foi fácil. Mas é um teste que eu convido você a fazer. Porque quando a gente consegue ter essa presença e a consciência de que aquilo está nos fazendo falta, é porque realmente a gente está sentindo que a dopamina da alegria ou o cortisol do estresse de não estar acontecendo, de não estar conectado, de não estar com aquele imediatismo de saber o que está acontecendo pelas redes sociais, principalmente, ele já está nos causando mal. A tal dopamina que a Kátia falou agora, que você está se referindo aqui, a Kátia é psicóloga, ela traz um sentido benéfico, né? Um sentido de alegria. Sim. Quando você recebe, por exemplo, curtidas, e também de tristeza quando você não recebe também, né? Há uma diferença muito grande entre essas duas situações, muito grande. Né? A dopamina é um neurotransmissor que ele é comparado com o álcool, o alcoolismo, com o jogo, né? Então, a gente às vezes toma uma bebida, pode tomar uma bebida para se sentir mais leve, mais alegre, dá uma sensação num primeiro momento bom. O jogo pode ser bom também, tudo com equilíbrio. O assunto hoje é equilíbrio, mas eu também quero trazer dicas, especialmente para esse jovem que não consegue desgrudar do celular, numa fase, inclusive, que ele precisa ter foco, ter atenção e conseguir se sentir realizado. Porque o neurotransmissor da dopamina, que é o inverso, que nos traz depressão, estresse, nos faz engordar, inclusive, é o cortisol. E como que a gente consegue administrar tudo isso no nosso corpo físico e mental? A gente consegue tendo algumas dicas. Uma delas é a gente usar o método Pomodoro. O método Pomodoro é um método associado com bloco de foco de tempo. Vamos imaginar que você se permite ficar 25 minutos focado em um estudo, em uma matéria, em um livro, em uma atividade em que você vai estar somente fazendo aquilo. Por que 25 minutos? Porque esse é o método comprovado. 5 minutos depois, você está livre para pegar o seu celular, visitar o WhatsApp, volta para mais 25 minutos de foco. O que acontece é que as pessoas querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O multitarefa, o multiacesso nos desconecta. Então, a gente acredita que está conectado, mas a gente está desconectado. É claro que a gente não vai estar só focado o tempo todo, por isso que o meu convite é usar o método Pomodoro. Você pode, inclusive, pesquisar no Google, se você quiser, porque a internet nos serve para isso também. Mas a gente precisa se comprometer com o nosso futuro e, principalmente, com a acabativa. Os jovens hoje estão ficando mais deprimidos, tristes, porque eles não conseguem finalizar, ter acabativa nos seus propósitos, nos seus objetivos. A própria entrevistada falou em procrastinar. A gente vai empurrando com a barriga, porque quando viu, está 2 horas, 3 horas, 4 horas ligado no celular. Então, fica a dica de você conseguir ficar em blocos de foco de tempo, concentrado, focado e deixa o celular de lado. Porque entre o 80 e o 8, entre o 8 e o 80, ou seja, entre não usar mais o celular e entre estar 24 horas conectado, existem 72 possibilidades. Permita-se evoluir e melhorar um pouco por dia. Tá certo, então. Obrigado, Chay Carione. Vamos tentar, né? Vamos pelo menos tentar o que ela está dando, essas dicas importantes aqui para a gente nesta quarta-feira. Obrigado pela presença e pelas dicas também.